Olá pessoal, meu nome é Adriana, sou apóstola da Igreja Fonte de Alívio aqui da Central. Graça e paz, como vocês estão? Eu acredito que estão bem, porque hoje a gente já está no 35º dia. De 34 dias para trás a gente vem sendo ministrado sobre os propósitos de vida de Deus para nós. E hoje a gente nós vamos falar do 35º dia, que é a última lição do propósito, do quarto propósito, que é: você foi moldado para servir a Deus, né? Até agora nós já estudamos 4 propósitos e dentro de cada propósito tem os seus capítulos. E hoje a gente vai falar sobre o poder de Deus na fraqueza. Uau! Nós fomos formados para servir a Deus. Se nós fomos formados para servir a Deus, por que a gente tem fraqueza? Você já fez essa pergunta? Por que a gente não consegue fazer as coisas com perfeição? Porque muitas coisas que a gente precisa de fazer para Deus, a gente faz, depois a gente tem uma sensação de que alguém poderia ter feito melhor do que nós. Porque algumas coisas a gente olha para uma outra pessoa e acha ela tão boa em determinadas coisas e a gente tão ruim. E quando a gente consegue fazer alguma coisa legal, em seguida a gente faz alguma coisa que não é muito legal porque a gente não se sente capaz para realizar. Você sabe por quê? Porque até a nossa fraqueza ela tem um propósito. A nossa fraqueza é algo que Deus colocou em nós para que a gente não se ensoberbecesse. E tem alguns textos, né, que Paulo cita, e você leu ou vai ler no seu livro, né, que Paulo ele fala, né, tem até um texto que a gente cita muitas vezes, fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas por que então a gente precisa da fraqueza? A gente precisa da fraqueza porque quando eu sou fraco e algumas coisas extraordinárias acontecem a partir de mim, eu vou dar toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor. E é tão interessante que até naquilo que eu posso me achar forte, eu tenho um lado fraco. Né? Os crentes têm mania, né? Os cristãos têm mania de quando começa a estudar lá aqueles livros sobre os temperamentos, de começar a classificar as pessoas pelos seus temperamentos, né? Uma coisa que está errada, porque na verdade a gente é muito mais do que um temperamento. Mas da maneira popular, depois que as pessoas estudam sobre temperamento, costuma-se olhar para um sanguíneo e ver quando ele faz alguma coisa muito errada. Ih, tinha que ser sanguíneo, né? E geralmente coloca-se essas características dos temperamentos nas fraquezas. Mas se você for olhar, da mesma intensidade que ele tem uma fraqueza, ele tem uma fortaleza. Todos os temperamentos. Todos eles têm fortaleza que sempre o oposto, né? Por exemplo, um sanguíneo olha para um melancólico e fala: ai, como eu queria ser detalhista, como eu queria ser uma pessoa mais subjetiva. Né? Em contrapartida, isso que ele olha, que ele admira tanto, por exemplo, no melancólico, o melancólico tem os seus lados tão depressivo, tão choroso, você vê que no mesmo instante que tem coisas tão admiráveis, tem coisas que são pontos tão fracos, mas quem criou essas criaturinhas assim? Deus nos criou para a honra e para louvor do seu nome. Então, por que Deus nos criou com fraqueza? Para que o poder dele se aperfeiçoasse no nosso momento de fraqueza. E o que Deus espera de nós? Que a gente se sinta super-homem, super-mulher? Que a gente se mostre para o outro super-homem, super-mulher? Não. Que a gente não tenha medo de confessar as nossas imperfeições. Por isso que o Senhor sempre trabalha com um propósito, né? E a gente, desde o começo do livro, a gente está falando sobre relacionamento. E o propósito de Deus é fazer com que a gente se relacione, de que a gente esteja junto. Por isso que o Senhor estabelece, né, o princípio do discipulado, de melhor serem 2, né? Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Por isso que a gente trabalha com discipulado 1 a 1. Por quê? Porque na área em que eu sou fraco, eu vou confessar para quem me ajuda, para o meu discipulador, para um homem, para uma mulher de Deus, para eles orarem, para eu ficar forte naquela área? Não, para Deus fortalecer o poder dele na área da minha fraqueza. Para eu aprender que quanto mais fraco eu for em determinadas áreas da minha vida, maior será a manifestação do poder de Deus. Quanto mais fraco eu for, maior glória eu vou dar ao nome do Senhor.
Então, a gente como cristão, a nossa postura não é ficar tentando mostrar para as pessoas que nós somos super-homens e super-mulheres. Pelo contrário, é a gente mostrar para as pessoas que apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas limitações, a gente tem um Deus tão amoroso, tão sobrenatural, que olha para a nossa fraqueza e diz, ali é um ponto onde eu posso trabalhar. E com isso, a gente pode se alegrar com a nossa fraqueza. Ei, o diabo está te fazendo você se sentir inferior, você se sentir complexado, você se sentir diminuído. Sabe por que ele tenta fazer isso? Porque ele sabe que o dia que você entender que aquilo que você acha que te falta, que aquilo que os outros fazem melhor do que você, aquilo que os outros têm melhor do que você, o dia que você entender que é justamente essa área que você precisa de convidar Jesus para reinar totalmente, é justamente nessa área que você não precisa esconder, mas você expor, dizer, nessa área eu sou deficiente. E quando você entender que nessa área você tem fraqueza, você não precisa esconder, que você pode colocar diante do Senhor, e a presença do Senhor vem, e então a glória do Senhor se manifesta de uma forma muito maior nas partes em que somos mais fracos. Por quê? Porque toda a glória vai ser para Ele. Porque quando alguém vier nos aplaudir, quando alguém vier dizer, uau, você é bom, você é boa nisso, você vai dizer, não sou não, essa é a área que eu mais tenho dificuldade. E aí a pessoa vai olhar e falar, nossa, mas por que então é tão bom, por que foi tão legal, por que é tão assim, por que é tão assado? Aí você vai dizer, é Jesus na minha vida. Então, querido, eu quero te convidar a você fazer um propósito com o Senhor, sabe? Você se alegrar. Alegre na tua fraqueza, regozije-se, compartilhe a sua fraqueza de um modo sincero. Ai, pastora, mas expor a nossa vulnerabilidade é tão perigoso, sabe por quê? Porque as pessoas podem se aproveitar da minha fraqueza. Ei, quem vai se aproveitar da tua fraqueza é o Senhor, se você entender e colocar os pés da cruz. Agora, se você souber que você é fraco e você fica tentando dar uma de forte, tentando ser quem você não é, aí o diabo vai montar nas suas costas e vai te colocar para baixo. Não tenha medo para o teu coração. Entenda que você é humano. Quando a gente entende que a gente é fraco, a gente entende que a gente é humano. Quando a gente entende que a gente é humano, a gente entende que precisa da presença de Deus. E aí, eu quero deixar aqui um tema para reflexão, que é, Deus opera melhor quando nós admitimos a nossa fraqueza. E o versículo para memorizar? A minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Tudo bem? Então guarde isso no teu coração. Não viva lutando, não viva desesperado, querendo ser quem você não foi criado para ser. Não viva tentando ter dentro de você aquilo que o outro tem. Simplesmente diga, Senhor, essa área eu entrego nas tuas mãos, porque essa é a minha maior fraqueza. Pode manifestar o teu poder, pode manifestar a tua glória, pode manifestar a tua presença, pode a partir de mim manifestar a tua glória na terra, porque eu sei que eu não tenho como pegar para mim essa glória, porque essa é a parte mais fraca da minha vida. E eu te abençoo para você poder digerir essa palavra e não mais ficar preso na mão do diabo, com complexo de inferioridade, com sentimento de incapacidade, com vergonha, com medo. Ei, quanto mais áreas você detectar de fraqueza na tua vida, uau, maior é o vaso poderoso para ser depositado as riquezas de Deus na tua vida. Amém? Te abençoo em nome de Jesus, para você guardar essa palavra no teu coração e ela ser como uma arma forte contra o diabo quando ele vir atacar a tua alma. Te abençoo em nome de Jesus.